Alô, Olá, pastor. Boa tarde, como está? boa tarde, quem fala? Aqui é Samuel, da cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez aqui para lhe fazer algumas perguntas para Samuel, buscar o Rio, auxílio do Rio de Senhor. Janeiro. Vamos lá, tá com você, manda aí. Isso. Pastor, mais uma vez, muito prazer falar contigo. Tem sido tenho aprendido muito, né, ouvindo o senhor e os convidados que o senhor traz à mesa. Amém. A minha pergunta hoje, pastor, ela também é de cunho pessoal, até mesmo em relação à minha igreja, tá? A minha igreja, ela é na cidade aqui do Rio de Janeiro, temos em média 100 membros e ela é uma igreja com célula. Não é em célula, mas com célula, né? E recentemente tivemos, eu e os meus companheiros da igreja, conversando sobre a eficácia da célula, né? Surgiram alguns pensamentos, né, sobre minhas dúvidas em relação a isso. Aí eu queria pedir a sua ajuda em como o senhor avalia, biblicamente, a eficácia, né, das células, se é pelo crescimento numérico, se é pela multiplicação de grupos ou pela maturidade doutrinária e espiritual, né, dos membros. Por quê? Por nós termos uma igreja muito pequena, de 100 membros, por exemplo, nós não temos líderes capacitados em relação de forma teológica, sabe? E eu não sei se essa ausência de pessoas capacitadas de forma teológica e apenas que desejam trabalhar voluntariamente, ela torna um modelo de célula eficaz, né? Eu queria obter uma informação do senhor sobre isso, porque lá nós defendemos, no caso da minha igreja, sobre a questão de como a igreja se reunia, né, na igreja dos tempos dos apóstolos, se reuniam em casas, e dessa forma é utilizado para validar e para fundamentar hoje o nosso uso das células, né? Tá, É isso, né? Não sei se eu tá fiz ok. entender. Tá ok. Obrigado, meu irmão Samuel. Deus abençoe, meu irmão. Um abraço, tchau, tchau. Amém. Eu fiquei devendo para o Gabriel, hoje são os nomes bíblicos, Gabriel, Samuel. É o seguinte, ele falou, pastor, tem uma indicação de uma igreja em São Bernardo? Então, tempos atrás, eu fui pregar em São Bernardo, numa igreja chamada El Shaddai. Eu não tenho endereço, mas não vai ser difícil você achar, porque eles têm uma escola para crianças gigante. Não sei, milhares de alunos, 2.000 alunos, 4.000 alunos, sei lá, é muito grande esse colégio é da igreja, então colégio El Shaddai e escola El Shaddai, e a igreja El Shaddai, tá aí uma boa igreja para você congregar, para você conhecer aí em São Bernardo. Eu não sei os dias de culto, eu sei que eu preguei lá já de domingo à noite, então deve ter culto, deve ser assim ainda no domingo à noite, e eu também já preguei lá em outro dia que eu não lembro, eu preguei lá umas 2 ou 3 vezes, né? É uma boa igreja para você congregar em São Bernardo, mas eu só sei isso, eu não sei de memória aqui o endereço, vocês me perdoem, mas não deve ser difícil achar uma igreja chamada El Shaddai em São Bernardo, cuja igreja tem um colégio com o mesmo nome, tá? Então fica a dica aí. Agora, sobre igreja com célula, veja bem, vamos começar esse assunto, vamos trabalhar esse assunto. É o seguinte, nas décadas de 70, talvez um pouco antes disso, tem que dar um Google aí. Hoje em dia tudo você acha, eu acho, tudo você acha, ou quase tudo. Em Bogotá, na Colômbia, aí antes de eu continuar, você fala, não, pastor, você falou da década de 70, não é não, porque o César Castellanos... Não, calma aí, vamos lá. Antes do César Castellanos se converter, antes do César Castellanos ser crente, talvez até antes dele nascer, aonde surgiu esse movimento que aqui no Brasil ficou conhecido como G12, surgiu na Igreja Católica de Bogotá, na Colômbia. E se você quiser o fio da meada para você seguir esse rastro, caso você queira, porque eu sempre gosto aqui no Crescendo na Fé, é um programa confiável, né? Aquilo que você pode não concordar com o que a gente está falando, mas você pode, as respostas não são tiradas ao bel prazer da nossa cabeça, né? Bom, essa está na minha cabeça, mas você pode rastrear aí. Tem documentação.
Só estou lembrando aqui como é que se chamava, que é em espanhol, parece-me que se chamava Cursilhas Católicas. Cursilhas Católicas, né? Que era uma ideia muito legal de um padre da paróquia, eu não lembro agora o nome da paróquia, parece que era de alguma paróquia de Bogotá, que ele desenvolveu essa ideia dos 12, das casas, não sei o que lá. E isso pegou lá na Colômbia, um país, à época, muito católico. E lá pelas tantas, o César Castellanos pega essa ideia, masteriza essa ideia, né? Transforma ela num projeto evangélico, que deu muito certo também, e que na década de 90, agora no meio evangélico, ou de 80 para 90, no meio evangélico na Colômbia, cresce bastante, né? Isso faz com que no final da década de 90 chegue aqui no Brasil. Então, essa é o que eu consigo me lembrar de rastreamento, de origem dessa história de G12, não sei o que, e movimento celular. E depois, aqui no Brasil, surgem alguns outros movimentos. Por quê? Bom, primeiro porque nada se cria, tudo se copia, né? Então as pessoas copiam. Mas especificamente porque no movimento G12 aconteciam alguns excessos à época. Eu me lembro que quando começou a pegar esse negócio do G12, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisas, eu era apologista lá do ICP, e trabalhava no setor comercial e dava palestras. E a gente bateu pesado nesse negócio. Por quê? Porque eles faziam fogueira para queimar, tipo assim, num processo ali, não existia a palavra coach nesse contexto, mas num processo de cura interior, você tinha que perdoar pessoas que já morreram, você tinha que pedir perdão por coisas que você não fez, daqui a pouco você estava perdoando até Deus. E isso não estou exagerando. Eu não estou exagerando quando eu digo que em alguns lugares o pessoal perdoava, até Deus estava no banco dos réus. E aí se queimava esse negócio, depois colocavam uma cruz, alguns colocavam na cruz, tocava fogo na cruz. Se eu abrir o microfone aqui e começar a perguntar se isso é verdade, você vai ver como é que é o lance. Você está entendendo? E isso, nós estamos falando da década de 90. Algumas igrejas abraçaram essa ideia. Eu me lembro, por exemplo, da Quadrangular. A Quadrangular, uma parte abraçou, outra parte não abraçou. E eu me lembro que eu fui numa cidade importante, aqui não vou falar aqui o nome, para pregar no evento da Assembleia de Deus. Quando eu cheguei lá, devia ter mais ou menos umas 350 pessoas da Quadrangular. Aí eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente não quer mais ser da Quadrangular. Por quê? Por causa do negócio do G12 e tal. Então, houve muito racha por conta disso, porque alguns eram contra, outros eram a favor. Tinha o lance do retiro de 3 dias, que você não podia contar para as pessoas. Alguns deles você tinha que ficar quieto, você não podia falar nada durante 3 dias, você ficava só ouvindo. E as ministrações de Peniel, de não sei o que lá e tal. Então, houve muito... Começou a ficar turvo esse negócio. E começou a surgir outros movimentos, né? Do G12 virou algum movimento chamado G5, M12. Eu não lembro todos os nomes, mas começou a sair alguns movimentos. Por quê? Porque crescia e porque dava problema. Então, por conta dessas duas coisas, alguns imitavam porque crescia, outros dividiam porque tinha problema. O cara falou, vou inventar o meu G12 onde não tem a fogueira. Vou inventar o meu G12 onde não tem... Alguns lugares tinham regressão, você ficava em posição uterina, não sei o quê. Eu estou tentando dar aqui uma história, uma gênese do negócio, desde onde eu me lembre, da onde eu estudei, começando inclusive pelas cursilas católicas, e talvez você nunca tenha ouvido falar disso, do jeito que eu estou falando aqui, mas tudo isso que eu estou falando, por favor, pesquise se é um fato ou não. E aí você vai chegar aonde você precisa chegar. A partir de então, não tem mais... ainda na década de 90, começo dos anos 2000, não dava mais para saber se aquele movimento celular que você participa é saudável ou não. Porque tem G12 e G12.
tem M12 e M12. Então tem G12 com heresia e sem heresia. Então, esses movimentos começaram a ter sabores diferentes à medida da denominação ou da liderança que implantava. Então já não tem mais como. Antigamente você, G12 sai fora porque tem regressão, quebra maldição, não sei o que lá, hereditário, fogueira, não sei o que, você tem que perdoar até Deus, tá errado, não sei o que. Depois, 2, 3 anos depois, já não dava mais para saber. Falar, minha igreja celular, você fala, que bom, legal, porque não tem como você saber apenas por essa fala que aquele trabalho de igreja organizada na visão celular é ou não é herético. E não é só porque faz o encontro. Porque antigamente, faz o encontro. Não, se tem um encontro, tem um problema. Mas até fazendo o encontro, tem encontro que é feito até hoje, que é maravilhoso mesmo. É muito legal, muito interessante, importante, impactante, transformador. A pessoa se converte, é bênção e tal. E tem encontro que até hoje é herético. Então, não tem como saber. Vocês vão ter que ver com seus próprios olhos e saber se você participa ou não desse negócio. Agora, a organização celular é uma organização, a forma, né, celular, é um modelo de crescimento de igreja. É um modelo de crescimento de igreja. E como modelo de crescimento, também não é novo. Também não é novo. Como eu comecei falando assim, nada se cria, tudo se copia. Na verdade, essa fala é do nada se cria, tudo se transforma, mas né, eu não lembro quem foi que falou isso, dá um Google aí. Na minha cabeça era o Newton, mas eu acho que não é o Newton, não. Né? Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Não lembro quem falou. Mas aí a gente tem uma versão, né, óbvio, né, evangélica, que é nada se cria, tudo se copia. Ou seja, até mesmo o modelo de todo mundo se reúne numa casa, um culto por semana, tantas pessoas, não sei o que lá, isso também não foi inventado nem na Colômbia, em Bogotá, nem pelos castelhanos, nem pelos G12istas daqui de São Paulo, do Brasil. A Assembleia de Deus cresceu assim, só não chamava de célula, chamava de ponto de pregação, culto doméstico. A revista da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, antigamente, se chamava Lição da Escola Dominical, Lições Bíblicas para Escolas Dominicais e Cultos Domésticos. Então, antigamente, a Assembleia de Deus fazia isso sem usar esse nome. Então, a maioria das igrejas da Assembleia de Deus que estão de pé, falar como dizia o João Ferreira de Almeida, até ao dia de hoje, não sei porque ele falava assim, mas tudo bem, até ao dia de hoje, nasceram em casas, em lares. Nasceram em casas, né? Que tinha culto lá toda semana. Isso, pelo menos 80 anos antes de se falar célula, né? Antes de se falar célula. Então, pastor, o modelo celular é bênção? Depende do que você, depende do esquema que você tem aí. Depende de como que funciona esse processo, esse projeto de célula, tá? Então, eu espero ter ajudado aí o meu irmão lá do Rio de Janeiro que fez a pergunta. Vamos em frente.